Faça o sinal da cruz comigo. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digo amém mais forte. Amém. A mim me cabe, nesse encontro, uma breve palavra. Já foi uma manhã muito intensa de oração e de pregação. Mas me cabe trazer um pouquinho, antes que o Padre entre com o Santíssimo Sacramento e traga para nós a sua bênção. Uma palavra me chama a atenção na Bíblia. Repita comigo esta palavra. Ela está em Mateus capítulo 5, versículo 47 e 48. Até para ganhar o tempo que preciso, vá repetindo comigo. Se saudais apenas vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Vou voltar um versículo para o 46. Repita mais forte ainda. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Palavra da salvação. Aplauda a palavra de Deus com alegria. Uma breve palavra de direção para o nosso momento de oração. Essa é uma palavra que incomoda o meu coração. Se eu amar somente a quem me ama, o que é que eu estou fazendo demais? Qual é a diferença que apresento para os outros que nem cristãos são ou que nem se dizem cristãos? E que também fazem isso. E se eu cumprimentar, saudar só quem me cumprimenta ou só quem me saúda, o que estou fazendo de diferente? Os pecadores fazem assim também. O cristão precisa fazer diferença. Repita comigo. Bata no teu peito e diga: eu preciso fazer diferença. Diga mais alto. Depois da palavra eu, você vai colocar o seu nome bem forte. Diga: eu, Hamilton, preciso fazer diferença. Que não é ser melhor nem pior do que ninguém, mas eu preciso entender que o meu chamado a ser cristão, essa escolha, essa eleição que Deus fez para mim, não pode ser para o ordinário da vida. A gente tem que ser uma presença extraordinária, onde a gente vive, anda, com quem a gente convive, tem que ser diferente. Não melhor nem pior, mas diferente. Em casa. E volto àquilo que disse na oração da manhã hoje. Especialmente quando se trata de ser um missionário dentro de casa, ou no trabalho, ou na vizinhança, ou dentro dos movimentos de igreja, ou nas paróquias, ou dentro dos ambientes onde nos encontramos muitas vezes, a única maneira de fazer diferença é olhando essa palavra e se perguntando: eu saúdo quem não me saúda? Eu amo quem não me ama? Será que alguém olhando para mim vai dizer: é diferente? A atitude dele é diferente. Eu disse a vocês, numa breve partilha na oração, que essa mulher, e eu tenho fé em Deus e consegui acolher esse homem. Tenho fé em Deus que essa semana ele vai terminar os exames dele e vai ser acolhido aqui para nós cuidarmos. Está bem doente. Mas o fato dele ter sido acolhido pela esposa,
abandonada, prejudicada, injustiçada, sofrida. Mas o fato daquela mulher passar na rua, enxergar o seu marido que fez tanta coisa troncha, caído na rua, pegar ele, levar para casa, cuidar, arranjar médico, ainda ter ido levar para internamento. Sabe, isso me derruba mesmo. Não sei você, mas isso me derruba. Porque muitos de nós talvez não tenhamos compreendido ou não queremos compreender aquilo que o Padre Luiz nos trouxe. Quando falou sobre feridas, cicatrizes são os sinais do missionário, do discípulo de Jesus, do homem de Deus, da mulher de Deus. Ela tem feridas, mas se ela tem feridas cicatrizadas, ou pelo menos feridas enfaixadas, mas ela não se limita, não para por aí. Diga comigo bem alto: coração ferido, mas aberto. Diga mais forte. Olha para cá, por favor. O que é que eu e você, nós temos feito a nível de acolhimento para aquela pessoa bem complicada e difícil do nosso convívio? Que tipo de atitude estamos tendo? Que tipo de missionário nós temos sido para eles? Isso é um questionamento meu. Vocês conhecem minha história e não vou repetir hoje. Mas você sabe que quando Deus exigiu que quando meu pai, que nos abandonou depois de muitos anos, doente, me chamou e disse que estava precisando de um filho que cuidasse dele. E eu falei que ia arranjar uma casa boa para ele, com um empregado, com um enfermeiro, com tudo. E ele disse: não é isso que eu quero. Eu quero morar na sua casa, quero morar com você. Você sabe que isso me derrubou mesmo. E disse e repito, quando o papai me chamou para conversar, ele tinha tomado a casa da gente, tinha expulsado todo mundo há muitos anos, que ele só tirava dinheiro da gente e nunca dava nada. Acabou com tudo que era nosso. Mas ele chegou a dizer: já que você é o único filho que vem aqui, era verdade. Deus seja louvado. Eu era o único filho que ia visitar ele mesmo. Meu coração foi tocado por Jesus. Eu não podia fazer diferente. Eu lhe chamei para dizer a você que quero morar na sua casa. E disse, e foi verdade. Ainda bem que papai estava cego dos olhos. Porque quando ele disse que queria morar comigo, eu tenho a impressão que meu rosto desfigurou. Porque eu estava pronto para levar ele para morar num lugar muito bom e botar empregado, mas morar lá em casa. Eu acordar todo dia e ver papai. Porque era uma grande luta e era um grande sacrifício de amor já vê-lo. Mas rapidamente passa na sua cabeça todo dia. Uma presença junto à minha mulher, meus filhos. E uma presença que me fez sofrer tanto. Mas aí onde está? Repita comigo: feridas cicatrizadas. Verdadeiramente. Eu pude me lembrar da palavra de Deus e disse: sim, papai, tudo certo. Hoje mesmo o senhor vai lá para casa. E levei ele para morar conosco. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. A melhor. Para mim, para minha esposa, para meus filhos, para minha família inteira, foi a melhor coisa que eu pude fazer na vida. Foi graça. Repita comigo: foi graça. Porque você sabe que Deus sabe a hora que faz as coisas. Me pegou numa hora que eu estava muito aberto. Porque se pegasse numa hora que eu tivesse fechado. Sabe? Deus é Deus. Ele sabe a hora exata.
Eu gostaria que essa hora de adoração que vamos fazer, encontre seu coração aberto, como o meu estava naquele dia, para você tomar algumas atitudes que você sabe que tem que tomar, mas até agora, olhe para quem está do lado e diga, tomar aquela atitude hoje, quem sabe? Mas diga a ele, olhe para ele e diga, aquela. E sem medo, diga para a pessoa, hoje pode ser o dia da tua libertação. Já pensou? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Porque eu digo a você, acolher papai foi a maior libertação que eu recebi na minha vida. Olha, eu sei o que é libertação, eu sei o que é sair um bloqueio, quebrar uma barreira, sair uma coisa de você e você se sentir de novo inteiro. Eu sei o que é cicatrizar uma ferida. Deus fez isso comigo, e se Ele fez comigo, pode fazer com você também. Pode mesmo. Pode e pode mesmo. Deus nos concedeu enquanto comunidade um carisma de cura interior, de libertação. E eu quero pedir nessa breve colocação que você se abra, nós nos abramos a ir além, a ir além. Eu ainda estou assim muito tocada com o que o padre falou, tinha partilhado comigo lá antes, da mulher que se dedicou a visitar o assassino do próprio filho. Sabe o que é na minha cabeça? Eu tenho certeza que ela escolheu o caminho certo. Eu tenho certeza que se ela não tivesse feito aquilo, ela estava acabada. Sabe o que é uma pessoa destruída? Em depressão, sob medicação, talvez internada como louca, ou odienta, revoltada, sem querer falar com ninguém, sem amar os outros filhos, sem querer ver ninguém, grossa, impaciente, intolerante, doente, cheia de dor, entrevada, como eu conheço gente entrevada, e está entrevada de mágoa, de ódio, de ressentimento, de revolta, de raiva. E vem um dia, dois para a igreja, frequenta esses encontros, mas não desentreva. Olhe para quem está do lado e diga, desentreva, irmão. Diga bem forte, em nome de Jesus, desentreva, irmão. Eu gosto dessa palavra, ela é estranha, mas é interessante. Grita forte, diga, desentreva, homem. Aí vem para a missa, entra em missa, sai de missa, entra em oração, sai de oração, vai para uma missa, vai para outra, vai para um grupo, vai para outro, vai para um dia, mas continua entrevada. Parece aquela mulher que a Bíblia fala, 18 anos entrevada, mas ela ia para o templo. 18 anos curvada, o diabo tomando conta, dominando ela. Até o dia que ela encontra Jesus, Jesus levanta, aí desentrevou ela. Eu quero pedir que Jesus hoje desentreve você. Sabe, não sei nem se essa palavra existe, não estou interessado, você entendeu. Porque isso é cansativo, até para nós que fazemos cura interior, libertação ou atendimento, isso é cansativo. Você percebe que algumas pessoas ficam lhe alugando o teu tempo, horas e durante muito tempo. Só que quando você toca no assunto, elas... Ai, meu Deus do céu. Não. Eu queria que você rezasse por uma dor aqui no meu pescoço. Aí você bota a mão no pescoço, você faz... É tensão de mágoa. Não, dormir de mau jeito. Olha, por mais que a gente... A Meire aqui é ministra de cura interior. E por mais que a gente tenta dizer com delicadeza que o que está matando aquela criatura é raiva, é ódio, é revolta, é mágoa, ela não admite. E não deixa botar a mão na ferida nem... Aí fica aquele bloqueio, aquela barreira. Aí tem hora, eu digo a você, tem hora que eu fico olhando a pessoa assim na minha frente, eu fico olhando assim para ela, Jesus, me ajude.
Olha, está no olhar, está no falar. Você sabe que o problema está ali é que está entrevado, está. Mas ela não quer que toque nesse assunto. E tem alguns que são até cara de pau. Sobre isso eu não gosto de falar, não. Aí vem pedir ajuda quando você toca no assunto, né? Sobre isso eu não quero falar, não. Sim, eu vou fazer o quê? Se o problema está aí. Dá uma chacoalhada na criatura, faz desentreva a criatura. Vai, mulher. Abra. E muitas vezes, olhe para cá um pouquinho, está ligado, geralmente está ligado à falta de perdão. Ou a alguém, ou a si mesmo. Pense numa coisa difícil, quando a pessoa cisma de não se perdoar. Ela cisma de não se perdoar. Ela é tão orgulhosa que acha que o pecado que ela cometeu é maior do que o amor de Deus. Ai, que doida. Mas não adianta não. Eu conheci uma mulher que cometeu 23 abortos. 23. Era uma prostituta, uma mulher da vida. Ela cometeu 23 abortos, ainda vendeu alguns fetos. Minha irmã, quando essa mulher foi tocada por Jesus, ela se perdoou. Encontro com o padre Robert de Grandes. Essa mulher chorava de quase enlouquecer. Mas no final de tudo ela serenou. O rosto dela mudou. Uma serenidade no rosto da criatura. Ela disse, eu creio que o Senhor me perdoou. Você acredita que para algumas pessoas eu conto isso? É mesmo que nada. Porque ela acha que o pecado dela é maior do que 23 abortos. Eu só me lembro do padre Paulo Ricardo, um dia pregando num lugar, disse que tem gente que tem um orgulho tão grande. Ele que atendeu um jovem, numa multidão de cerca de 20 mil pessoas no ginásio, e ele se encapetou no meio. Se encapetou mesmo, daqui a pouco estava lá dando xilique, aquela pegaram e levaram. E quando ele começou a conversar, o rapaz disse para ele, é que o diabo escolheu a mim. Aí padre Paulo disse, meu filho, você se acha tão importante assim? Para no meio de 20 mil pessoas o diabo escolher você. Tem hora que a gente tem umas doidices. Meu filho, você podia se levantar com essa autoestima tão boa, você podia se levantar, dizer, Deus me ama aí. Mas não, pior que parece que só tem essa autoestima, parece que é pro cão. Acha que segura. Então balança teu irmão do lado e diga, desentreva, irmão. Abra mão dessa angústia, dessa tristeza, pensamento de derrota, de pessimismo. O padre hoje disse que pessimista é igual a drogado, mentiroso também. Desentreva isso. Abra esse coração. Vamos desentrevar. Perdoe, peça perdão. Por favor, diga a teu irmão do lado, vamos fazer coisa que até o cão duvida, vamos. Vamos. Diga mais forte, hoje eu vou fazer coisa que o cão duvida. Aí eu quero que você grite isso e declare, diga, hoje eu vou fazer coisa que o cão duvida. Levante tua mão e diga, eu vou me libertar e é hoje. Diga, eu vou perdoar e é hoje. Diga, eu vou pedir perdão e é hoje. Diga, eu vou aceitar o amor de Deus e é hoje. Hoje eu vou desentrevar. E você? Se você tem essa clareza, aplauda a Deus com força. Para que nós possamos fazer isso, filhos, saudar quem não saúda, amar quem não ama.
Irmão, a pessoa libertada, é tão bom ser libertado, é tão bom ser livre, é tão bom ser livre. Jesus é liberdade infinita, ele é livre plenamente. Tem ninguém que possa fazer ele ter raiva da gente, ninguém consegue. Termino dizendo, pegaram Jesus, irmãos, pegaram Jesus. Os amigos dele traíram. Você vai dizer sempre comigo, diga, ele continuou amando, diga. Um dos seus amigos vendeu ele. O mais próximo dele negou. Os outros fugiram. Ele foi preso. Apanhou para valer. Levou um bocado de chicotada. Foi coroado de espinho. Levou bofetada na cara. Então grita comigo, Jesus é livre. Você vai repetir aquela mesma frase, ele continuou amando. Teve que andar carregando uma cruz. Foi pregado na mesma cruz. Foi levantado naquela cruz. Foi zombado. Foi ridicularizado. Morreu. Ressuscitou. Não. Diga, e ele continua amando. Só isso. Tá dando para entender? Agora fica de pé. Dê a mão ao seu irmão. O tempo me é precioso. Não tenho tanto tempo. Segure a mão de quem está do seu lado. E por favor, diga isso a ele. Irmão, vai desentrevar hoje ou vai sair daqui entrevado ainda? E aí? Vai continuar dizendo que a culpa é de papai, a culpa é de mamãe, a culpa é de vovô, de vovó, de tio, de tia, do marido, da mulher, dos meninos, da sogra, do genro, da nora, do vizinho, da vizinha, do chefe, do trabalho, daquele que... Vai continuar isso, é? Balança essa mão dessa criatura, diga, desentreva, ó. Em nome de Jesus. Abra teu coração. Você é um milagre de Deus. Você é filho querido. Filho amado. Já chega. Tá bom. Chega de ódio, vingança, ressentimento, mágoa, esquisitice, dureza, ódio, cara feia, cara de fedor, testa franzida, cheio de ruga, feio, boca murcha, cheio de doença, entrevado, enxaqueca, dor de cabeça, dor nos ossos, insônia, mal-estar, ânsia de vômito, um cansaço, uma indisposição, um medo. Aperta a mão da criatura, desentreva, criatura. Você crê que Deus pode fazer isso? Dá um Lá maior de novo aí, por gentileza. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Tem coragem de dizer?